Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela sua graça, sua misericórdia, nos dá mais esta oportunidade de estarmos aqui nesse lugar para glorificarmos e exaltar o seu nome e aprender no seu santo templo. Irmãos, gostaria de ler um texto com vocês. Se encontra em Salmos. O salmo é o de número 131. Glória a Deus. Quando você encontra, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder mais uma vez fazer uso da sua santa e poderosa palavra, e agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade. Que Deus os abençoe. Salmo 131, verso 1 a seguir. A minha tradução é atualizada. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, este Salmo de número 131 está entre os salmos que nós costumamos de chamar de os salmos dos degraus, né? Esses salmos dos degraus, para quem não sabe, eu acho que já foi falado aqui, mas deixa eu reforçar. É chamado de salmo dos degraus porque os judeus peregrinos, quando saía das suas cidades, das suas casas, para ir festejar ao Senhor anualmente, nas festas de Israel, do calendário judaico, eles tinham por costume de subir para Jerusalém cantando esses hinos, esses hinários, essas poesias. Então, é exatamente por isso que chama-se o Salmo dos Degraus. Este Salmo de número 131, que agora nós acabamos de ler, é um dos menores salmos que a gente encontra. É um salmo de apenas 3 versículos. É um dos menores salmos para se ler, mas ao mesmo tempo é um dos salmos mais longos para se aprender. Salmo de número 131 é um tanto encantador pelo fato do salmista estar se utilizando de coisas simples, mas que ao mesmo tempo podemos extrair lições profundas para nossas vidas. Toda a Bíblia nós vamos ver
os autores se utilizando de coisas simples, do cotidiano, para nos mostrar lições extraordinárias. É exatamente por isso que a Bíblia é encantadora, ao mesmo tempo que ela usa uma linguagem simples. Essa linguagem simples também ela é muito profunda. E o salmista está escrevendo esse salmo de número 131. Acredita-se que esse é o salmo de Davi. E esse salmo de 3 versículos tem muito a nos ensinar. Ele começa dizendo, fazendo uma oração em forma de cântico, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não é fácil fazer uma afirmação dessa. A pessoa chegasse diante de Deus e dizer para Deus que o seu coração não é soberbo, nem o seu olhar é altivo. Certamente esse indivíduo, para fazer essa afirmativa, é uma pessoa que foi transformada por Deus, regenerada por Deus, e sabe o que está dizendo. Não é soberbo o meu coração, é uma afirmativa que é muito difícil de se fazer. Uma vez eu ouvi um certo pregador dizer que a soberba ela é como o mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Outra vez eu ouvi alguém dizer que a soberba, o orgulho, é o único pecado que o diabo não faz com que nós nos sentimos culpados dele. E ele está dizendo: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Porque essas duas coisas se entendem em conjunto. O coração soberbo e o olhar altivo. Porque embora a soberba tenha lugar no coração, ela é refletida, expressada no olhar. Toda pessoa que tem um coração soberba, ela tem um olhar altivo. A soberba, ela sempre reflete, sempre brilha no olhar. Você pode olhar para uma pessoa soberba que o seu olhar o denuncia, o orgulho que tem no seu coração. Desprezo de algumas pessoas que é soberba, em olhar para as outras pessoas, denuncia o seu coração soberbo e orgulhoso. Então ele faz essa afirmativa, dizendo: não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. E ele continua dizendo: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, ou de coisas, em outras traduções, elevadas demais para mim. Perceba que essa pessoa que está escrevendo é uma pessoa humilde que conhece os seus limites, os limites do seu intelecto, os limites do seu coração. Ele sabe o que Deus lhe deu, até onde Deus lhe deu, até onde Deus permite que ele vá. É uma pessoa que tem um domínio próprio de não querer saber coisas que Deus não quer lhe revelar, que Deus não quer que ele saiba.
Então ele diz: eu não ando à procura de coisas que são elevadas demais para mim, porque sempre haverá coisas que será elevadas demais para mim, que não está ao meu alcance, que eu tenho que entender isso. Tem coisa que pessoas vão alcançar que não é para mim alcançar. Tem coisas que Deus vai dar entendimento para umas pessoas que não vai dar para mim. Tem capacidade que Deus vai dar para umas pessoas que não vai dar para mim. Existem algumas coisas que Deus vai revelar para um tipo de pessoa, mas que não quer revelar para mim. Isso se chama soberania de Deus. Tem coisas que a gente jamais vai entender. É melhor confiar. Existem coisas que é melhor a gente se apoiar e confiar na soberania de Deus e não querer especular-se, correr atrás, procurar saber por quê. Porque é elevado demais para mim. Então o salmista começa escrevendo esse salmo dessa forma. Aí ele diz assim no versículo de número 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E é essa metáfora que ele usa que me chama a atenção nesse salmo, quando ele fala que a sua alma é como uma criança que foi desmamada e que se aquietou nos braços de sua mãe. A maioria das mães que estão aqui sabe o processo de desmamar uma criança. A maioria das mães que tem filhos sabe que como é que se faz, qual é o processo, como é os dias, como é que acontece o desmamamento de uma criança. Percebe que o salmista é rápido, é ligeiro em extrair lições e em estar olhando para o processo do desmamamento de uma criança para ensinar-nos lições. Porque o desmamamento de uma criança, ela é semelhante ao desmamamento da nossa alma. É parecido com o processo que a mãe usa para desmamar uma criança, assim também é o processo que Deus usa para nos desmamar de algumas coisas. Nós precisamos sempre estar nos desmamando de algumas coisas. Nós precisamos sempre estar nos desmamando de algumas coisas. Desmamando de quê? Olhando para o Salmo, a gente aprende a princípio, do versículo 1, que nós precisamos ser desmamados da nossa autossuficiência, da nossa autoconfiança. Nós precisamos ser desmamados dessa autoconfiança, da autossuficiência, passarmos a confiarmos mais em Deus, dependermos mais de Deus, depender de Deus para viver, depender de Deus para trabalhar, depender de Deus para orar, depender de Deus para cultuar, depender de Deus para caminhar, depender de Deus para comer, depender de Deus, aleluia. O salmista está dizendo: eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada, se assossega, se cala no colo, nos braços da sua mãe, aleluia.
Eu não quero saber de muitas coisas elevadas demais para mim. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu aprendi a depender, a descansar na soberania de Deus, de ir até onde Deus permite. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Precisamos ser desmamados. A minha alma precisa ser desmamada de algumas coisas. Como é que uma mãe desmama uma criança? Simples. Chega um tempo que a mãe vai ter que tirar o peito da criança e vai substituir o leite do peito por um alimento mais sólido, mais forte e mais eficaz. Como é que a mãe desmama a criança? Removendo o leite do peito para substituir por um alimento e uma comida mais forte. Aleluia! E é assim também que Deus desmama a minha alma. Ele desmama removendo algumas coisas que eu não preciso mais e trazendo-me alimento mais forte, mais eficaz, mais elevado. Aleluia! Tem algumas pessoas que já era para ser pai, ainda é criança, porque não querem ser desmamada. Mas nós temos que entender uma coisa, que quando Deus está desmamando a minha alma, Ele está removendo, Ele está tirando algumas coisas e substituindo o alimento da minha alma por uma comida mais forte, por uma comida mais elevada, por uma comida mais eficaz. É como se Deus estivesse dizendo para nós aqui: quando eu estou desmamando a tua alma, eu estou te tirando da infância espiritual, estou elevando a tua espiritualidade, eu estou te levando para um patamar muito maior, para um patamar muito mais alto. Aleluia! Eu estou tirando coisas terrenas e substituindo por coisas eternas. Eu estou tirando coisas de baixo e substituindo por coisas de cima. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia! Aleluia! Não dá para ser criança de peito todo o tempo. A minha alma precisa ser desmamada. A minha alma precisa crescer, desenvolver. Aleluia, ser elevada. Glória a Deus. Como uma criança desmamada é a minha alma para contigo. Uma das reações da criança que está sendo desmamada quando a mãe tira o peito é ela começar a chorar. E chora, viu, irmão? Até a mãe se sente mal. Não é diferente da gente. Não é diferente quando Deus está desmamando a minha alma.
Quando Deus está removendo algumas coisas, a nossa alma há de chorar por algumas coisas que Deus está removendo. E tem muita gente que ainda chora pelaquilo que Deus já tirou dele, pelaquilo que Deus já removeu. Aleluia. Tem muita gente que ainda vai atrás daquilo que Deus já removeu, que o Espírito Santo já tirou. Mas aprendemos com o salmista nesta noite, ele diz assim: eu fiz sossegar e calar a minha alma, aleluia. É como se Deus está dizendo: não chore pelaquilo que eu já tirei, não chora pelaquilo que eu já removi da tua vida. Se eu removi, é porque não te serve mais. Se eu removi, é porque eu tenho algo muito melhor, mais poderoso e grandioso para a tua alma. Você não precisa chorar mais por causa disso. Foi Deus que removeu, foi Deus que tirou. Não chore pelaquilo que Deus já tirou, não chore pelaquilo que Deus já removeu. É Ele desmamando a tua alma. Aleluia. Como é que uma mãe desmama uma criança, irmão? Quem é do Nordeste aqui? Quem é do Nordeste? Nordestino. Não sei aqui no Goiás, mas lá no Nordeste, minha mãe dizia assim: meu filho, quando o menino, quando o bebê é difícil de tirar o peito dele, as mães lá do Nordeste, sabe o que elas usam? Elas colocam fel no bico do peito. Porque tem uns que é fácil de ser desmamado, mas tem uns que é difícil. Aí o que a mãe faz? A mãe coloca fel no peito. Quando a criança vai apalpar o peito e sente o gosto do fel, o amargo do fel, ela larga. Aleluia. Não é assim que Deus faz conosco, fazendo aquilo que era doce se tornar amargo. Aleluia. Oh, glória. Deus faz isso com a minha alma e com a tua alma. Ele faz a nossa alma sentir aquilo que era doce, sentir amargo. Aleluia, porque o pecado para nós um dia já foi doce. Aleluia. Mas quando nós aceitamos a Jesus, e o Espírito de Deus vai nos convencendo, nos regenerando, aleluia, nos dando uma nova mente, uma mente renovada, aleluia, nós passamos a sentir o amargo do pecado. A gente já não peca mais sossegado, nós já não sentimos mais o pecado doce. O pecado para nós se torna amargo, aleluia. O mundo faz a sua oferta, o mundo faz as suas propostas, mas a alma que foi desmamada olha para o pecado e diz: eu não quero mais, isso é amargo para minha alma. Oh, glória! Quem está entendendo esta palavra? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Pecado é amargo para minha alma. O mundo te seduz. O mundo te faz proposta. O mundo te quer.
Aleluia, o mundo investe em você. Aleluia. Mas eu quero declarar que a tua alma já foi desmamada. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Há um lugar de descanso, aleluia, há um lugar de sossego, aleluia, nos braços de Deus. Assim como a criança cala-se e se assossega nos braços da sua mãe, a minha alma que foi desmamada encontra paz, sossego, se aquieta nos braços de Deus, na presença de Deus. A presença de Deus é melhor, o colo de Deus é melhor, os braços dele é melhor. Eu prefiro estar nos braços de Deus. Alma desmamada, aleluia, aleluia, alma desmamada. É a minha alma para comigo. Aí ele fecha o salmo dizendo assim: espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. A alma que foi desmamada, irmão, ela só sabe fazer uma coisa: esperar no Senhor, descansar no Senhor. Como dizia Agostinho, criaste-nos para ti. Aleluia, e minha alma não ficará sossegada enquanto não repousar em ti. Aleluia, nada mais preenche, nada mais sossega. Aleluia, só Deus, só na presença de Deus. Aleluia, que a alma encontra esperança. Quando a minha alma for desmamada, eu posso dizer como o salmista no Salmo 42, dizer assim, olhar para dentro de si, dizer assim: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Aleluia, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, espera em Deus, ó minha alma, não te perturba dentro de mim. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando a minha alma for desmamada, eu posso dizer como o salmista no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor viu o meu clamor e se inclinou para mim, tirou os meus pés de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Oh, glória seja dada ao nome santo de Jesus. A alma desmamada sabe esperar, sabe confiar em Deus. Espera em Deus. Se coloque de pé em nome de